A paz do Senhor, amados. Eu sou o evangelista Ailton. Quero pedir a você que já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe e comente para que o YouTube entenda que você gosta do nosso conteúdo. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para trazer ao seu coração, para edificar a sua vida e para que você conheça um pouco desse Jesus que ainda faz milagres, porque está vivo, ressuscitou, morreu na cruz, mas ressuscitou e está ali olhando por nós, cuidando do seu povo, da sua igreja. A igreja a quem eu me refiro é o crente fiel, aquele que quer compromisso com Jesus, com a sua obra e que deseja ir para o céu, morar com Ele durante toda a eternidade. Meus irmãos, hoje eu venho trazer para vocês um pouco do meu testemunho. Mas esse testemunho que eu quero contar é um caso isolado, para que vocês vejam como é ter fé. Por que eu quero colocar para vocês e demonstrar na prática? Porque eu falei no vídeo passado que eu não posso pregar aquilo que eu não vivo, nem viver uma coisa que eu não prego. Porque quem vive com Jesus, ele tem a obrigação de contar essas maravilhas. Essa obrigação é uma obrigação espontânea, da gente contar os testemunhos das maravilhas que Jesus faz em nossa vida. Eu quero trazer para você aqui uma mensagem de fé e esperança, ao qual você vai hoje experimentar um pouquinho do que é ter fé na prática. Meu irmão, eu não teria conselho melhor para dizer para você que se não creia nas promessas de Jesus, creia no que o seu evangelho e a sua palavra fala. Porque a palavra de Jesus, ela é bem clara e eficaz. É uma palavra que ela tem garantias, a garantia da salvação. Ela tem a garantia de que a sua fé pode mover montanhas. A palavra de Deus mesmo fala que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para aquele monte, para sair daquele canto para aquele canto, e esse monte assim se moverá. Deus, para honrar o crente fiel, Ele faz o milagre acontecer a partir da sua fé. Eu quero contar para vocês que eu vivia muito apegado com as coisas do mundo. Era louco por carnaval. Eu sou músico, meus irmãos. Estudei para ser músico e algumas vezes eu não quis me desapegar de fazer música para o mundo. Eu não quis me desapegar de fazer música porque eu gostava de estar no palco, eu gostava de tocar, eu gostava de viver no meio de uma festa, porque eu estava fazendo parte de um evento, eu estava fazendo parte de alguma coisa e estava tomando glória para mim mesmo por estar em cima de um palco tocando. Mas eu reconheci que eu precisava usar o meu dom para Jesus e consagrar minha vida, meus dons e meus instrumentos para Ele, para fazer a vontade dEle, para a honra e glória dEle. Eu vou contar aqui um pouco resumido, mas eu quero que os irmãos entendam que não foi fácil para mim. Eu confesso que tive medo de fazer a vontade de Deus. Por que, meus irmãos, eu tive medo? Porque não é fácil. O mundo confronta a gente, o mundo nos julga, o mundo acha que nós estamos indo na contramão, que deixar o pecado é uma coisa assim impossível, que deixar o pecado, que deixar o mundo é uma coisa muito errada. Essa é a mensagem que o mundo quer passar para a gente, que o que o mundo pratica é correto, mas o que o crente pratica é errado. O mundo acha que por ser crente você perde a sua liberdade, mas não é dessa forma, não é dessa forma. Eu quero ler para você aqui, antes de dar continuidade ao testemunho, a primeira carta de João, 1 de João, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte, acompanhe comigo: não ameis o mundo, nem o que nele, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Então a palavra de Deus é bem clara. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, certo? E quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. As consequências do que o mundo traz, quando eu me refiro ao mundo, eu me refiro às práticas mundanas, ao que pratica o pecado, ok? Então, meus irmãos, eu tive medo, mas eu decidi que Jesus ia tomar conta da minha vida, porque eu cheguei uma vez a dizer assim: eu não posso abandonar o meu trabalho, eu toco porque eu gosto, mas eu também vivia disso, era o complemento da minha renda. Mas onde estaria a minha fé se eu continuasse confiando que o meu trabalho iria me alimentar? Ah, mas o trabalho não serve para isso, para a gente se alimentar? Sim. Mas quando a gente confia em Deus e coloca Ele à frente dos nossos projetos, embora que seja para botar comida dentro da nossa casa, para alimentar nossos filhos, Deus nos honra, meus irmãos. Deus honra o crente que é fiel. Por isso que eu digo que creio nas palavras dele. E eu decidi tomar uma decisão. Eu disse: Senhor, Tu vais cuidar de mim. E já que eu tenho um trabalho que Te agrada, eu vou deixar o trabalho secundário que não Te agrada. Porque uma vez, um certo crente numa festa falou para mim, quando eu estava prestes a deixar, ele disse: meu irmão, quando se toca para o mundo, a gente está fazendo para o diabo. Porque o mundo jaz no maligno, a gente está fazendo para o diabo. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo as práticas mundanas são do maligno. As práticas que desagradam a Deus são do maligno. Então, meus irmãos, quando ele falou isso, eu estava mais convicto ainda de que estava tomando a decisão certa. E eu deixei de servir ao mundo dessa forma. Eu deixei de trabalhar para o mundo e entreguei os meus caminhos, a minha vida e os meus dons consagrados ao Senhor Jesus. Entreguei a Ele e disse: Senhor, a partir de hoje, eu confio em Ti, que Tu vais cuidar de mim. Meus irmãos, e acreditem no que eu vou lhe dizer, porque eu olhando aqui no seu olho, você vai ter aí agora a convicção. Eu fiz a vontade de Deus e Ele me honrou. Deus não tem deixado faltar nada. Os dias não estão fáceis, estamos vivendo em meio a um caos. O mundo está passando por uma reviravolta, você já sabe do que eu estou falando, que o homem não imaginava. Mas, meus irmãos, em meio a tudo isso, Deus tem me honrado e não deixou faltar nada. Por quê? Porque eu tomei a decisão de servir verdadeiramente e me consagrar a Cristo. E isso tem me feito um bem, porque o Senhor tem cuidado de mim, da minha casa, tem dado comida aos meus filhos e tem me dado sabedoria para saber lidar com as adversidades do dia a dia. Meus irmãos, espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, mas creia no Espírito Santo de Deus, creia que Jesus Cristo pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha, e Jesus vai fazer coisas grandiosas, meu irmão, na sua vida. Eu não tenho muita estrada, eu não tenho estrada de evangélico, eu não tenho uma longa estrada, eu sou novo no Evangelho, mas o que eu posso lhe dizer é que as experiências que eu tenho tido com Cristo são experiências onde Ele tem honrado a minha fé. A fé que eu tive de largar o mundo, de deixar, de renunciar a tudo que não agradava a Ele para fazer a sua vontade. E aqui estou eu de pé, pregando para você. Sabe por que eu estou pregando? Porque Deus é maravilhoso. Porque Ele tem feito coisas grandiosas na minha vida. E eu peço a direção a Ele para pregar o Evangelho para você que está me vendo agora. Eu peço a direção e Ele me dá as palavras, porque eu acredito que eu estou sendo só um instrumento usado pelas mãos dEle, e as palavras quem está dando é Ele. Certo, meus irmãos? Então fique com essa palavra. Acho que vai virar aqui uma frase de efeito do nosso canal. Conte os seus problemas para Deus. Conte para Ele, se ajoelhe,
feche a porta do seu quarto, se isole ali um pouquinho, se ajoelhe, se humilhe na presença dele e conte os seus problemas para Deus, e você vai ver que ele vai falar ao seu coração, ele vai lhe dar um norte, ele vai edificar a sua vida, ele vai transformar, ele vai trazer mudanças, porque ele é um Deus que tudo pode. No vídeo passado eu falei que o mar e os ventos não têm ouvidos, mas quando Deus fala, quando Deus determina, até eles têm que ouvir, porque Deus é poderoso, porque Ele é maravilhoso, bom para com os seus filhos. Agora é simples, como é que Jesus vai me responder se eu não fizer a pergunta? Como é que Jesus vai me socorrer se eu não estender a mão? Como é que Jesus vai me dar a resposta que eu estou precisando? Vai me dar a bênção que eu estou precisando se eu não pedir a Ele? Peça para a sua mãe lhe dar um abraço e ela vai lhe dar. Pois pronto, o amor de Jesus é imenso, é grandiosamente imenso. Deus amou o mundo de uma tal maneira, meus irmãos, que deu o seu Filho para morrer por nós na cruz, fazer um sacrifício para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Isso já prova o quanto Ele nos ama. Isso já prova que o fato de eu estar aqui pregando para você é porque Ele teria algo para falar ao seu coração. Pois pronto, conte seus problemas para Deus e veja Ele fazer coisas grandiosas na sua vida. Entregue seus caminhos para Jesus e você vai ver Ele agir no impossível, porque no possível você pode fazer, mas no impossível Ele é o único que pode. Meus irmãos, agradeço aqui a minha rica oportunidade de ministrar ao seu coração estas palavras que o Espírito Santo me deu nesta noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas que o Senhor abençoe a sua vida. Eu oro a Deus para que você seja abençoado e que a sua resposta venha diretamente do céu, diretamente dele para a sua vida, meu irmão. E Deus te abençoe grandiosamente. Eu sou o evangelista Ailton. Agradeço a minha rica oportunidade e que Jesus lhe abençoe. Amém.